Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós iremos agora começar mais uma aula, tá? E essa aula, hoje nós iremos falar sobre, tá? Os povos do Brasil, tá? Então, para falar dos povos do Brasil, é o seguinte, né? Nós vamos falar dos índios do Brasil antes da chegada aí dos portugueses. Aí nós vamos retratar a cultura deles, tá? E também a sociedade, certo? Então vamos lá. Havia-se, né, diversos povos indígenas que habitaram o Brasil há muito tempo antes da chegada dos portugueses, isso em 1500, tá? Então cada povo ele possuía o quê? Sua própria cultura, sua própria religião, seu próprio costume e viviam basicamente, né, da caça, da pesca, da agricultura. Então tinha um contato total aí com a natureza, né? Então eles dependiam dela para quase tudo, certo? Os rios, no caso, né, as árvores, os animais, né, as ervas e plantas, eram de extrema importância para a vida desses índios. Então, por isso, os índios eles respeitavam muito a natureza, certo? Os índios eles viviam em tribos e tinha na figura né, o cacique como chefe, né, chefe político e administrativo. O pajé mesmo, ele era também o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. E era ele também que cuidava aí, né, da vida religiosa e dos tratamentos medicinais, através da cura com ervas, né, plantas e até mesmo rituais religiosos. Então você vê aí que o pajé, o cacique, eles têm grande importância para a tribo indígena, certo? Né? Os indígenas, eles eram acostumados, né, a fazer objetos artesanais com os próprios elementos da natureza, no caso, a cerâmica, no caso, a palha, no caso, o cipó, a madeira, os dentes de animais e etc, né? E vários outros aí. Então, você vê que os elementos da natureza é de grande importância para as tribos indígenas, né? A população indígena. E se tratando da religião, né, a religião dos indígenas era baseada, né, numa crença assim em espíritos de antepassados e também de forças da natureza, entendeu? E aí, o que acontece? Você vê uma série de costumes que eles tinham, certo? E os índios também, eles faziam festas, né, cerimônias religiosas, e era nessas ocasiões, né, que eles realizavam danças, eles cantavam, pintavam, né, os seus corpos em homenagem aos seus antepassados e até mesmo aos espíritos da natureza. Alguns historiadores, eles calculam que aí há uma estimativa, né, de 3 a 4 milhões de índios no Brasil, antes aí de 1500, antes da chegada, né, dos europeus, né, e espalhado pelos 4 cantos do país. Né? Então, a estimativa é de 3 a 4 milhões de índios, certo? Isso antes dos portugueses chegarem, dos europeus, né? Felizmente, a gente tem que falar que felizmente, muito dos aspectos culturais, né, que foram citados aí acima, que eu acabei de citar, né, ainda fazem parte da vida de muitos povos indígenas, né, brasileiros, que resistiram até hoje, né, às influências da cultura dos brancos, entendeu? Então, hoje as tribos indígenas eles fazem de tudo, né, ainda para preservar a cultura, tá? Mesmo que tenha as influências nossas, né, do povo branco. Quando a gente fala de um contato com os portugueses, né, o contato dos índios brasileiros com os portugueses, foi bem extremamente mesmo prejudicial assim para os primeiros índios, né, para os primeiros. Os índios eles foram muito enganados, né? Eles explorados, escravizados e em muitos casos até massacrados, né, pelos portugueses. Eles perderam as terras deles, né? Eles foram forçados a abandonarem a sua cultura, né, em favor da cultura europeia. Então, esse contato que eles tiveram foi muito ruim,
né? Embora ainda muitas nações indígenas tenham enfrentado os portugueses através de guerras, tá? No livro de vocês, vocês vejam que tem esse contato daqueles índios que resistiram, né? Eles lutaram, guerrearam, né? Mas infelizmente eles ficaram ainda desfavorecidos, né? Porque eles não tinham armas de fogo como os portugueses, né? Então acabava sendo inferior aí, certo? Os índios do Brasil, né? Daqui a pouco eu passo o slide para vocês verem. Mas os índios do Brasil, na atualidade, hoje, né? Atualmente, a gente pode ver aí que ainda há cerca de 400 mil índios que vivem ainda no Brasil, né? Muitas tribos estão sendo influenciadas pela cultura dos brancos. Perderam muitos seus traços culturais. Isso aí é muito comum encontrar em tribos indígenas atuais. O Centro Educacional Gama mesmo, né, os alunos do Centro Educacional Gama, eles tiveram o privilégio de irem até, né, uma tribo indígena e receberam também na nossa escola uma tribo indígena na qual vocês tiveram contato com eles e viram, né, que o índio de hoje é totalmente diferente do índio do passado, né? Os índios falando português, vestindo roupas, até mesmo usando equipamentos eletrônicos. Então, vocês viram que perderam, né, essa cultura deles, né? Por quê? Porque houve a influência do branco, né? Então, ao entrar em contato com os brancos, muitos índios, além de perderem aspectos culturais, eles também contraíram doenças, né, trazidas pelos europeus e acabaram morrendo. E também há uma contaminação dos rios, gente, né? Que principalmente pelo mercúrio. O que é esse mercúrio? Esse mercúrio ele vinha dos garimpos, né? O mercúrio ele vinha aí dos garimpos, né? E também esse mercúrio ele acabava levando doença para os índios, né? E trazia aí, e vocês sabem que do rio, né? O rio era o principal ali, fonte de alimento para eles, que era tirado o peixe, né? Então, para você entender que algumas tribos isoladas, elas conseguiram até ficar longe da influência branca, né? Conseguiram manter totalmente, né, sua cultura, mas infelizmente são poucas tribos nessa situação, né? A maior parte dessas tribos estão localizadas na região do Amazonas. Se você for lá, você vai ver, né, que ainda há uma forte cultura, né, dos povos indígenas do passado. Muitos povos indígenas, eles têm se mantido graças à criação aí, né, das reservas indígenas, que é da FUNAI, né? A FUNAI ela é uma associação que preserva a cultura indígena. Então, só que essas áreas elas ficam bem longe da presença de pessoas que são os brancos, né? Que acabam querendo aí pretende explorar todas as riquezas aí retiradas da natureza, certo? Eu vou passar para vocês verem, tá? Alguns slides que eu preparei, mas eu fiz uma introdução, eu expliquei para vocês sobre o costume deles, as tradições deles, a religião, né? Agora, aqui, ó, né, os europeus desconheciam o continente americano, né, antes do início das grandes navegações. Então, para eles, havia apenas Europa, África e Ásia, mas aí, né, o destino trouxe eles até aqui, e aqui eles encontraram os nossos índios, né, e acabaram aí influenciando toda a cultura europeia na cultura aí da indígena, tá? Ó, os troncos linguísticos, né? Aí, ó, desde o século XIX, os antropólogos e linguistas, né, estudavam as línguas faladas pelos povos indígenas que vivem na terra brasileira, procuraram classificá-las e identificá-las, né? E chegaram a uma lista de troncos linguísticos, ou seja, grupos de famílias de línguas aparentadas, né? Então, aí você veja. Aí aqui, segundo as evidências arqueológicas, né, pode-se afirmar que ainda há mais de 12 mil anos os seres humanos já ocupavam regiões onde atualmente se encontram os estados de Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Havia grupos que viviam de forma nômades, né, aquelas que ficavam migrando em busca de alimento, né? Só para vocês verem aí, ó,
Os povos indígenas, eles sempre se reúnem em agrupamento de pessoas que falam a mesma língua, tá? Dependendo do número de integrantes, formava um único agrupamento aí que chamava aldeia, né? E nessas aldeias eles praticavam a agricultura, né? A pecuária, né? A caça, a pesca. Aqui, ó, eram os tipos de moradia deles. Eu peguei para vocês verem, ó. Era comum esses povos fixarem moradia perto de florestas, né? Porque eles viviam das coisas que tinham na floresta, da caça, da pesca, né? E o principal plantio deles era a mandioca, né? A comida deles, a alimentação deles era baseada na mandioca, né? Então, para garantir aí o bem-estar do grupo indígena, o trabalho deles era distribuído entre membros, né, de sexo, né? Geralmente as mulheres teciam e fiavam, trabalhavam no plantio e na colheita, elas coletavam frutos e raízes, fabricavam farinha, cuidavam das crianças. Já os homens já era para derrubar o mato, né? E preparar a roça, caçar, pescar, fabricar, né? Fabricava canoas, as armas para eles irem caçar, né? Aí aqui, ó, eu coloquei para vocês, né? Eles estão preparando, né? Na preparação da terra para o plantio, em algumas regiões do Brasil, ainda é utilizada a técnica conhecida como coivara, que era derruba-se e queima-se a mata do local, que será utilizado para o cultivo, ou seja, eles vão lá, desmatam aquele pedacinho ali, né? Para poder plantar. Ó, o cuidado com as crianças também, né? Expressava o sentimento de coletividade do grupo indígena. As crianças indígenas acabavam brincando, né? Brincavam aí na água do rio e com brinquedos de barro cozido, geralmente reproduções de animais e de pessoas, por meio do canto, da dança, das lutas e das corridas. Os indígenas adultos procuravam transmitir às crianças a cultura de seu grupo. Ó, aí os costumes e tradições que eu já passei tudo para vocês, tá? Mas eu deixo aqui o slide, porque caso você queira fazer uma leitura mais, né, expandir mais, tá? Aqui fala, ó, das manifestações artísticas indígenas, que estavam ligadas aos seus rituais, festas, eu falei para vocês lá atrás. A pintura corporal, por exemplo, serve para distinguir grupo social dentro de uma mesma comunidade, né? Tem lá, né, o urucum, né? Ó, para fazer a pintura, usam-se como tintas o vermelho do urucum, né? Que é o coloral, para quem não sabe, e o preto do genipapo, que é uma fruta. O genipapo é uma fruta, tá? Então, eles usam a tinta desses produtos aí para poder pintar o corpo, tá bom? Para eles fazerem seus rituais aos deuses e alguma manifestação. Ó, aqui eu coloquei para vocês, tá? Vários momentos, ó, a primeira imagem é uma gravura, né? Aí, depois tem a segunda gravura, terceira e quarta gravura, tá? O modo deles se pintarem, sempre as mulheres que pintavam, né? Os homens aí, você percebe os adornos, né? Que eles utilizavam. A religiosidade, eu falei para vocês, né? Que a religiosidade deles, eles acreditavam em vários deuses e também nos fenômenos da natureza, como chuva, vento, trovão, raio, o sol, a lua, né? Então, tinha aí os deuses, né, para eles poderem dar o seu ritual, tá? Os indígenas das mais diversas etnias viviam e ainda tentam viver em comunhão com os elementos da natureza, tá bom? Então, sempre que eles vão fazer algum, né, ritual aos deuses, eles é baseado em algum acontecimento, como o nascimento e a morte, como o plantio e a colheita, né, o destino de cada um, tá? Isso aí é atribuído aos desejos dos espíritos, tá bom? Então, vamos lá. E agora, atividade para casa que vocês têm para fazer, tá? Façam aí o exercício do livro, que consta nas páginas mencionadas, tá? Nós iremos fazer essa correção na próxima aula do Zoom, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.